Tema de hoje: você entende o que lê? Bem-vindos ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores extraídos da Palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, traz a história de Felipe e o eunuco, uma história super conhecida, e vai falar justamente sobre Felipe sendo levado ao encontro de uma pessoa que tinha dúvidas sobre alguns textos da Bíblia. A história é bem interessante. O eunuco era, na verdade, uma pessoa que cuidava das finanças de um rei ou de uma rainha da época. Nesse caso, esse eunuco era da região de Candace. Ele estava voltando para sua terra. Entretanto, Felipe foi levado por Deus para ter esse encontro muito interessante. A história conta que enquanto eles estavam na carruagem, no caso o eunuco, ele estava ali abrindo alguns textos da Bíblia, e nesse sentido ele estava com muitas dúvidas. E é nesse momento que Felipe aparece, do lado da carruagem, para poder explicar justamente esses textos. Vou ler para vocês aqui o que diz. Olha só, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 31, fala assim: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A história continua e Felipe explica para o eunuco o que aquele texto de fato ele estava falando, que é justamente um aspecto do livro de Isaías sobre o Jesus, o Messias que viria. Um outro ponto bem interessante é que após o eunuco entender, ele se sente ali muito agraciado, ao ponto de pedir para Felipe que o batizasse. E é o que acontece. Eles encontram um local apropriado e ali o eunuco ele é batizado. O eunuco continua a sua viagem e Felipe é levado para um outro lugar pelo Espírito Santo. O que fica nessa história é algo bem interessante. Primeiro ponto, sempre, obviamente, na leitura da Bíblia, talvez você já passou por isso, alguns textos parecem um pouco mais complicados ou, por exemplo, você lê e não entende praticamente nenhuma frase. A ideia não é que a Bíblia seja um livro tão complicado que ninguém entenda, é que o conceito de como estudar esse livro é diferente. Não se esqueça, a Bíblia tem 66 livros. A palavra Bíblia vem de bíblios, que é coleção de livros. Então a forma de ler este livro não é apenas virar uma folha ou ler uma palavra, mas é de fato se aprofundar. O texto bíblico é muito claro, diz assim: examinai as santas escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Examinar não é passar o olho, não é apenas virar uma página ou ler uma frase de efeito, mas examinar é procurar uma verdade bíblica. E esse é o desafio. Deus tem grandes verdades para você, mas você precisa examinar a palavra de Deus. Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus e amado Pai, vem estar conosco mais este dia, que nós possamos, assim como o eunuco, procurar as tuas verdades, se empenhar em entender a tua palavra. Vem estar conosco, cuida de cada um de nós, é isso que te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.